Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo bem diferente, pessoal. É um vídeo assim que possa ajudar algumas pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei. E também para estar informando para vocês que eu e meu esposo agora, a gente vai tentar ter um novo herdeiro. Então vamos estar buscando tudo para vocês entenderem o porquê de todo o procedimento, senão vocês não iriam entender. Então, pessoal, aí eu vim estar falando para vocês um pouquinho sobre a minha primeira gravidez, sobre o porquê que o meu bebê morreu e como que ele morreu, né? Então vamos lá. Então, pessoal, foi assim. Deixa eu pegar um papel aqui. Achar. É muito papel. Eu devo ter deixado aqui dentro. Aqui, achei. Então, pessoal, vamos lá então. Foi assim, na minha primeira gravidez, eu senti assim, já foi planejado, foi tudo planejado. Então a gente já queria ter um bebezinho, a gente já fazia o quê? Ia fazer quase um ano que a gente estava junto, que a gente casou em 2007. E daí, né, a gente casou no começo de 2007. Aí depois, assim, não tinha dado um ano, né, praticamente, que a gente estava junto, eu e o Thiago. Aí depois logo a gente já começou a querer ter um bebezinho. Aí a gente planejou para ter um filhinho, né? E tivemos as tentativas, tudo. Aí quando não demorou nada, a gente foi bem rápido. Aí eu fiz o teste de farmácia, deu um pontinho mais escuro e um pontinho mais clarinho. Aí eu peguei e fiz o teste. Só que esse pontinho clarinho, pessoal, era um pontinho clarinho, mas um pouco mais escuro, sabe? Não era tão clarinho, não. Aí eu fiz o teste do laboratório no dia 21/6/2008, às 8h49 da manhã. E deu positivo, e a acessibilidade de 25 mUi por ml, né? Daí fiz lá na Santa Casa, né, daqui da minha cidade. Aqui tá o positivo do beta-HCG, ó. Então esse é o positivo da minha primeira gravidez. Aí, pessoal, quando deu positivo, tal, na primeira gravidez, tudo. Aí nossa, o Thiago e eu pulamos de alegria, ficamos muito felizes, né? Porque a gente estava planejando. Então, o que aconteceu? A gente resolveu, né? Resolveu não, né? A gente sabia que tinha que passar pelo médico, né? Tudo certinho. Aí, a gente passou pela zona... o postinho da zona... eu não sei que é o postinho daqui da minha cidade. Aí eu passei com a doutora Ariadne no posto de saúde, né? Que era... Aqui fala... UBS, Prefeito Orlando Chiarelli, Zona Norte, é isso aí mesmo. Aí é o cartão da gestante. Aí, pessoal, eu passei tudo, comecei, olha, nesse cartãozinho, 16/9, vocês viram? Tive a primeira gravidez, aí passei, tal. Aí nos postinhos de saúde é diferente dos particulares, pra quê? Você deu positivo, você já pode ir, agora no postinho você tem que marcar, né, pra poder passar. Aí vai haver a vaga, daí eles marcam, aí você vai. Aí quando você passa com o postinho, vocês sabem que no postinho de saúde é só depois do... Acho que é no 10º... Acho que no primeiro trimestre, né? No terceiro mês de gravidez. Daí que eles fazem o ultrassom. Daquele ultrassom... transvaginal, uma coisa assim. Aí, pessoal, aí eu fui, a gente tava acompanhando tudo certinho, tudo perfeito. No terceiro mês, ó, vocês podem ver aqui, ó,
que tudo certinho, ó. No dia 12/8/2008, os movimentos fetais dele, né? No caso, aqui era considerado, acho que no 3º mês, aí ainda os movimentos fetais dele, ele ainda não tinha apresentado, né? Aí no próximo mês, que foi no mês 9, ele já tinha apresentado, que tava de 4 meses, né? Tava entrando no 4º mês, aí ele já tinha apresentado. Então, pessoal, e aqui, nessa minha gravidez, eu sentia muita ânsia no começo da gravidez. E daí, além de sentir muita ânsia, assim, eu cuspia demais, sabe? Eu fazia curso de manicure, cabeleireiro na época, de ficar com potinho, assim, cuspindo toda hora, porque todo lugar que eu ia, cuspia. Se estivesse na rua, você cuspia na rua, né? Mas dentro do estabelecimento você não pode ficar cuspindo, né? Então eu levava um potinho, não aguentava, salivava muito a minha boca. Aí, pessoal, acabou que a gente só conseguiu fazer isso tudo e participando tudo até esse presente momento. Até quando chegou, aí a gente foi lá, eu fiz um ultrassom, que aqui fala, dia 31/7/2008, né? Eu fiz antes dessa consulta aqui, dia 31/7, que a médica falou. Aí eu fiz o primeiro ultrassomzinho dele. Aí aqui eu vou tentar mostrar pra vocês, é tão bonitinho. Olha, não sei se dá pra vocês verem daí aqui assim, ó, o bebezinho. E aqui tá até com a perninha pra cima, ó, com as perninhas pra cima. Aí aqui desce, vai ter todo ele. E aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Aqui tem mais corpinho. Aqui já é o saco gestacional, mostrando o saco gestacional. Opa, o saco gestacional tudo certinho. Depois aqui embaixo mostra bem o rostinho dele, ó. Eu achei bem legal e foi... Vocês viram? Eu descobri a gravidez aqui. Eu tava grávida, que eu fiz o exame 21/6. Aí eu fiz esse daqui no dia 31/7. Deixa eu ver aqui o papel. É isso mesmo. No dia 31/7/2008 foi feito esse ultrassom. Aí, pessoal, chegado lá pro 5º mês que você consegue descobrir, né, do que você tá grávida, né? Assim, qual seria o sexo do bebê. Naquela época era mais assim. Aí, pessoal, o que aconteceu? Quando tava chegando perto de ter, eu não queria saber, sabe, o sexo do bebê. Aí minha sogra e meu marido ficou em cima. Vamos saber, eu quero saber o sexo, eu quero. Aí eu falei, então vamos lá saber. Aí eu fui nessa clínica aqui, ó. Essa clínica aqui chama Clínica de Imagem de Mojimirim. Aí a gente foi lá, fez o ultrassom. Aqui dá pra ver, ó. Aí o bebê já tava bem maior, né? Já dá pra ver. Esse exame aqui foi feito dia 28/10/2008. E olha aqui pra vocês verem, só pra vocês terem uma ideia, no cartão de acompanhamento. No dia 14/10, esse exame foi feito no dia 28/10. E eu passei na consulta dia 14/10. E a médica falou que ele tava com movimento fetal, que olha, você vê a pressão arterial, aí tem a altura uterina apresentada. Foi de 14 foi para 18 centímetros, quer dizer que tava crescendo normal a minha barriga, tá vendo? E consulta, tal, e tudo certinho. E daí, pessoal, quando foi nesse dia 28 que eu fui lá fazer o ultrassom, a gente todo feliz que queria saber o sexo do bebê. Aí o médico rola pra cá, rola pra lá, rola pra cá, rola pra lá e nada de descobrir o que era. Até levei o CD, eles gravam o CD, tudo, gravou todo o ultrassom pra mim, tudo. Só que eu
emprestei com uma amiga minha, ela perdeu, eu nunca mais encontrei o ultrassom. Aí, pessoal, o que aconteceu? Ele pegou, examinou, tal. Daí ele fala aqui, ó. Líquido amniótico ausente, não identificado, o bolsão. Aí, pessoal, o que aconteceu? Aqui fala a idade gestacional calculada de 24 semanas e 1 dia e USG de 23 semanas e 3 dias. Mais ou menos 10 dias. Aí, pessoal, o que acontece? Ele achou alguma coisa meio estranha. Ele falou assim, não tô conseguindo ver. Eu lá preocupada, queria ver o feto, eu queria ver o feto, ver o sexo do bebê. Daí ele falou assim, olha, eu não tô conseguindo ver, e tentava virar, e tentava virar, e não conseguia. Até que ele comentou, né, que, olha, tô achando alguma coisa muito estranha. Pelo jeito que eu tô vendo aqui, você tá sem líquido na barriga, tal. Então não é uma coisa muito assim, mas eu nem era marinheiro de primeira viagem, nem tava muito assim. Achei que era só algum problema, né? Ele perguntou se eu tava perdendo líquido durante a gravidez, eu falei que não. Daí ele falou assim, ó, eu aconselho você a levar, então, né, mostrar pra sua médica tudo, ultrassom, você conversar com ela. Aí, gente, no mesmo dia, a gente pegou e foi. E foi lá na médica, na doutora Ariadne. Aí na doutora Ariadne, ela falou assim pra mim assim, cheguei lá, conversamos, daí a gente passou pra ela olhou tudo, tal. Daí ela falou assim, quando é problema de falta de líquido na barriga, ou é porque você está perdendo líquido, você sente que tá molhando, tudo assim? Eu falei, não, doutora, não sinto nada. Ela falou assim, ou é assim, ou é algum probleminha com o bebê. Daí ela falou assim, provavelmente quando acontece isso, o bebê não se salva. E acaba morrendo, né? Daí, nossa, aí falou bem na lata, assim, porque eles falam, né? Os médicos falam na lata mesmo. Aí eu fiquei muito nervosa. Aí eu peguei, comecei a chorar. Eu falei, Thiago, não acredito que não vai perder o nosso bebê. A médica tá falando que... Não, mas eu não acredito. Aí eu falei pra ela assim, doutora, será que se a gente não acompanhasse lá em Campinas, teria como? Ela falou, nossa, boa ideia sua. Só que o duro que é difícil de conseguir vaga lá. Daí ela falou assim, lembrei, eu tenho uma prima lá que trabalha lá. Então eu vou ver se eu consigo conversar com ela para que ela me dê uma resposta pra gente encaminhar você pra lá, pra poder você fazer o tratamento, pré-natal seu lá e você descobrir o que é que tá acontecendo. Aí eu falei pra ela assim, então tá bom, doutora. Aí a gente ficou esperando, aí ela conseguiu vaga com a prima dela pra gente ir pra Campinas. Aí a gente, na época a gente não tinha carro, a gente pegou e conseguiu uma van da prefeitura que levou a gente até lá. A gente passou pelo médico, o médico falou assim, a gente já fez os exames, vamos fazer o ultrassom morfológico em você. Aí fez o ultrassom morfológico, eles não sabiam o que dizer, o que queria falar, o que não queria falar. Aí falou pra mim assim que era pra mim voltar em tal dia, marcou tal dia pra mim voltar. Aí eu voltei nesse tal dia. E só que antes de voltar eles falaram que era pra me beber bastante líquido, né, pra deixar a barriga cheia, porque às vezes eu tava perdendo até o líquido e não tava percebendo, né? Olha só pra você ver umas coisas bem nada a ver. Aí eu passei, naquele dia eu voltei, passei com os médicos, acho que eles são estagiários. Aí eu passei com eles, aí o rapaz falou que o bebezinho tinha rim, que tinha tal, que tava assim, né? Aí quando chegou de tarde, nós ficava sempre lá, ficava até tarde lá, sabe? Aí nesse dia a gente passou a tarde com o doutor, era um doutor que ele era eu acho que ele era o diretor do hospital. Aí o diretor ou era médico-chefe do hospital. Aí eu fui passar com ele, né, fazer esse ultrassom morfológico, ele fez tudo, e aquela insensibilidade dos médicos da Unicamp, eles têm umas insensibilidades, alguns, né? Trata a gente muito assim, sabe? Aí eu peguei e falei assim, então tudo bem, né? Aí ele pegou, examinou falou pra mim assim, olha, o bebê está com os rins ausentes, tal.
Aí falou que estava com problema de malformações, que tinha mais de uma malformação no feto. Daí eu não estava entendendo nada. Só sei que daí ele falou que com meu filho que se ele tivesse um rim ele poderia sobreviver, mas sem os dois ele não poderia sobreviver. Daí eu falei assim, então... Aí eu, né, assim, naquela esperança, gente, que a mãe fica na esperança, achando que tá tudo certo, mas não tava. Aí ele pegou e falou assim, ó, o que acontece, tal, daí falou assim, é pra você esperar lá fora, e eu guardar lá fora. Aí eu já comecei a chorar, já tava na esperança, porque eles tinham falado pra mim que era pra me voltar nesse dia, porque uma junta médica ia se reunir pra avaliar o meu caso. Mas aí esse médico veio e falou, eu falei pra ele assim, o médico falou que era pra mim guardar, que vocês iam juntar uma junta médica pra descobrir o que poderia estar acontecendo. Daí ele falou assim, a gente já conversou sobre isso e é isso que tá acontecendo. Só que na hora que ele falou isso daí, que meu filho iria morrer, não iria sobreviver, aí eu saí lá fora, sabe, não aguentei ficar lá dentro, que eu não queria desabafar na frente dos outros, não é verdade? Aí eu saí correndo lá fora, fui lá, chorei bastante, chorei bastante, assim, lá fora, e o meu marido tava junto comigo, aí a gente chorou junto. Aí depois o médico veio, tava chamando eu lá dentro e eu nem tava lá. Aí ele pegou, chamou a gente novamente. Daí eu falei assim, o senhor falou que já tinha acontecido tudo isso, então a gente não... Eu peguei e fui lá fora, né? Eu falei assim, mas eu não pedi pra você sair daqui, era pra você ter esperado aqui. Era pra você esperar, eu nem tinha falado nada do que tava acontecendo, não sei o que. Ainda ficou brava ainda comigo, porque eu não tinha esperado lá dentro. Aí passou, explicou na consulta, falou pra mim assim, olha, o que o seu bebê tem é que o seu bebê tem várias más formações, né? Aí explicou tudo. Aí passei, aí ele falou assim, nesses casos, né, a gente vai fazer os exames, né, nesses ultrassons, e assim que sair o resultado, tudo a gente mostra pra vocês. Aí eles fizeram um exame, aqui, esse aqui, no caso, o Unicamp. Aí eles fizeram vários, aí fala aqui, bolo cefálico, forma do crânio normal, face, não se observam sinais de fenda facial e as órbitas, nariz e mandíbula são aparentemente normais. A coluna é invertebrada lombar. O tórax, parede torácica estreito em forma de pera. Parede abdominal, não foram observadas anomalias da parede abdominal, estômago e intestinos aparentemente normais. Vias urinárias, anomalias, agenesia renal bilateral, que é o que eles falam, que é a agenesia renal bilateral. Então, pessoal, o que eles diagnosticaram aqui? Aqui eles falam gestação tópica de 25 semanas e 1 dia. Foram observadas as seguintes alterações na anatomia fetal: genesia renal bilateral, tórax fetal extremamente estreito, hemivértebra lombar. As alterações acima mencionadas definem quadro invariável letal. A presença de alteração renal e vertebral sugere a possibilidade de associação de Vater. Então, o que ocasionou com o Kevin é que ele teve uma associação de Vater. O que seria associação de Vater? É quando é mais de 3 malformações no feto. No caso, ele tinha problema da genesia renal bilateral, que era, ele não tinha o ânus, né? Ele não tinha o ânus, o tórax dele parecia uma pera, aqui era grande e aqui era pequeno. E daí fala, hemivértebra lombar, estreito. O que acontecia? As vértebras dele, assim, dos ossinhos dele, da coluna, em vez de ser fechada, igual todas as nossas são, elas eram abertas. Então, todas as vértebras da coluna dele eram abertas. Então, nossa, daí o médico falou que era isso que deu nele. Então, esse foi o exame que eles passaram pra mim. Aí,
eles falaram sobre isso, tal. Aí a gente, nossa, ficou muito triste, muito chateado naquela época. Aí eles falaram que pelo bebê ter isso daí, a gente teria o direito de abortar o bebê se a gente quisesse. Aí eu falei assim, eu falei pro Thiago, eu não quero abortar o bebê, nem adianta vir falar pra mim abortar, eu não vou abortar. Daí eles falaram assim, vai conversar com o médico. Aí passou a gente para um outro médico, a gente passou, tal. E isso já tinha sido um outro dia, a gente já tinha pedido pra gente voltar de novo. Aí a gente voltou, aí quando a gente voltou, a gente foi passar por um médico. E esse médico pegou e falou pra gente, falou pro meu marido, olha, o bebê vai crescer aí dentro da sua barriga. Aí a prima da médica minha daqui também conversou comigo, falou assim, porque eu confiava nela, não confiava nos outros, entendeu? Aí ela pegava, ela falou assim, ó, Cris, eles vão estar explicando pra você direitinho, confia no que eles estão falando. Porque ela não sabia explicar direito, porque não era a área dela. Aí o médico, passei para um outro médico, esse médico era muito sensível, sabe? Muito incrédulo. Pegou e falou assim pra mim assim, você vai passar com... não adianta você querer passar por tudo isso, continuar com seu bebê, porque você, é perigoso acontecer alguma coisa com você continuar, e aí não acontecendo alguma coisa e você acabar, né, correndo o risco de acabar vindo óbito junto com o bebê, né, aí, nossa, aí apavorou meu marido, né, daí meu marido falou assim, não, se for pra ela, se o bebê não vai sobreviver, se for pra ela morrer, então a gente faz o aborto, né. Aí a gente pediu explicação de como seria, mas eu não queria. Aí pediu a observação, daí eles falaram que ia enfiar uma agulha bem aqui dentro do meu umbigo, até chegar no coração do bebê, iria esguichar aquele remédio no coração e vai atingir o coraçãozinho dele e ele vai parar de bater o coração e a gente vai fazer um trabalho de parto forçado em você. Eu falei, nossa, mas além dele sofrer, eu também vou sofrer, vai estar matando meu bebezinho dentro de mim, na verdade, eu depois vou ter que fazer um parto a seco. Daí eu falei assim, não, eu não quero isso daí não, Thiago. Daí o Thiago, não, Cris, mas você corre risco de morrer. Eu falei assim, não, Thiago, vamos perguntar se realmente isso aconteceria. Aí a gente perguntou com outros médicos, conversou, falou pra esse médico mesmo, mas se você me dá certeza que eu corro risco de vida, tal. Daí o médico falou assim, não, você não corre risco de vida, mas que eu tô querendo dizer pra você que tudo pode acontecer. Pode acontecer, e se você acontecer alguma coisa com você. Ele falou, mas e agora? Agora eu tô correndo risco de vida com o bebezinho? Ele falou assim, não tá. Eu falei, então tá bom, então eu não quero tirar meu filho. Aí o médico não acreditava, ele queria que eu tirasse tudo quanto é jeito, o bebê, você acredita? Aí eu peguei e falei assim, não, a gente não quer tirar, tal. Aí eles passaram pra gente falar com uma psicóloga. Aí a gente passou pela psicóloga, voltou, passou pela psicóloga, tudo. Aí a psicóloga falou assim, vai tratando seu filho normalmente, assim, como se fosse uma gestação comum, você trata, tudo bem, coloca o nome nele, foi o nome que eu coloquei de Kevin Nicolas Gomes. Aí eu peguei, coloquei o nome desse nele, ela falou, você vai conversando com ele numa boa, né? Aí você conversa tudo, se for homem você coloca o nome de mulher, se for mulher você coloca o nome de homem, porque até então não sabia o sexo. Aí, pessoal, eu falei, então tá bom. Peguei e fui. Fui levando assim, daí eles falaram que ia liberar eu de lá do coisa, tudo. Aí liberaram eu de lá da Unicamp, né? Liberaram eu pra passar com o médico. Continuar fazendo pré-natal na minha cidade de origem, né? Aí eles pegaram e falaram assim pra mim assim, você vai levando, né? Daí eu falei pra médica, mas o que acontece com o bebê estando dentro da barriga? Ela falou que cada vez mais que ele ficasse mais dentro da barriga, sem ter o líquido amniótico, o bebê iria cada vez mais sofrer, porque ele ia crescendo, não tinha nada pra lubrificar ele, e ele ia cada vez mais assim, acabar acontecendo mais más formações nele e ele ia continuar sofrendo lá dentro. Daí eu entreguei na mão de Deus, sabe? Eu falava pra ela, daí eles explicaram pra mim da onde que vinha o líquido amniótico. Eles falaram que era o seguinte, que até o 4º mês a placenta produz esse líquido amniótico, né?
Até os 4 meses ela produz. Aí, depois que deu os 4 meses, que os rins já se desenvolveram, os próprios rins, a placenta libera, aí o bebê vai tomar aquele líquido, e os rins vai filtrar tudo e vai soltar de novo, e ele vai tomar de novo, ele faz urina de novo, volta. Como ele não tinha os rins não filtravam, então tudo que ele tomava, ele ia pela boca, tomava, fazia xixi, já tava ficando tudo assim, ruim, sabe? Porque liberava tudo que era de ruim lá dentro. E ele bebia de novo, e daí foi consequência, foi acabando aquele líquido que a placenta produziu. Porque se tivesse os rins, o líquido ia estar puro, né? Ia fazer o trabalho de purificar o líquido e não ia ter problema nenhum. Mas o que acontecia foi isso. Aí eles pegaram e passaram para mim e comecei a passar com a doutora. Aí vocês podem ver aqui no cartãozinho, que daí eu passei, né? No mês 14/11. Aqui já indicava movimento fetal mais ou menos, o movimento já estava mais ou menos, a barriga, o peso já estava com 56,8, pressão arterial já estava 12/6, e a altura uterina já estava com 21 centímetros, já tinha aumentado, quer dizer que ele já tinha crescido, mas né, na época que eu descobri, a barriga tinha crescido, depois ela diminuiu por causa do líquido, como diminuiu o líquido, diminuiu a barriga, né? Então, o que aconteceu, pessoal? Aí eles passaram o seguinte recadinho. A paciente acima gestante mimigesta com 26 semanas de diagnóstico de agenesia renal bilateral, torácica fetal extremamente estreito, hemivértebra lombar, quadro invariavelmente letal, com possibilidade de associação de Vater. Movido ao prognóstico reservado e como o casal deseja manter a gestação, o paciente recebe alta do CAISM com orientação de pré-natal normal na cidade de origem. Isso foi no dia 10/11/2008. Aí eu passei com eles, olha, no dia 14/11, tá vendo? Aí eu passei, até esse papelzinho fica aqui, pra não fazer confusão. Depois eu acho isso aí. Aí tudo bem, pessoal. Aí passado isso daí, aí passou, né, na próxima última consulta que eu fui passar, né, que daí já não tinha o que fazer mais. Aí a médica olhava, só ia olhar o batimento do coração do bebezinho. Aí eu peguei, nossa, em todas as igrejas eu orava, eu pedia para Deus salvar a vida dele, para Deus curar a vida dele, mas curar ele, trazer ele comigo e pedia, orava, chorava. Nossa, minha família toda sofreram, sabe? Assim, somente a minha mãe e minha sogra, né? Sofreram pra caramba, assim, né? E nós, né? Os pais. Aí quando foi no dia que... Deixa eu ver aqui. Quando foi... Aqui tá, ó, a carta Irmandade de Santa Casa. Alojamento conjunto, tal. E quando foi, ó, no dia 8/12/2008, às 9h10 da manhã, o Kevin nasceu. Aí a gente descobriu na hora do parto, a gente teve um papelzinho falando que tinha que colher sangue do cordão umbilical, tirar foto de todas as anomalias dele, de tudo que estava acontecendo, sabe? Aí na hora do parto foi um parto até muito estranho. Eu resolvi viver minha vida normal, tinha ido passear com meus amigos pra Itapira. Aí na hora que eu cheguei lá em Itapira, a gente ia comer pizza de noite, acabou que não dando certo. Quer dizer, ia dar certo, né? Mas aí eu já tava sentindo as dores do parto já desde tarde, mas não tava nem percebendo o que era. E tava tipo assim, de 1 em 1 hora, sabe? Aquela dorzinha assim aqui do lado. Aí quando chegou de noite eu fui na igreja e lá tava de 5 em 5 minutos. Aí eu não queria ter que ir lá pra ter ele. Eu queria passear com meus amigos, entendeu? Porque eu queria levar numa boa. Sabia que tava chegando a hora, né? Aí eu peguei e fui.
E fui, mas aí eu fui pro médico, chegou lá, o médico falou que realmente eu tava entrando em trabalho de parto, aí expliquei todo o caso pra ele, aí ele resolveu dar um remédio pra ficar segurando, pra que Deus fizesse, né, o trabalho, o médico super que acreditava em Deus, sabe? E, e antes disso, no pré-natal, eu já tinha sofrido bastante com o jeito que uma médica falou sobre o bebê, sabe? Falei assim pra ela assim, o que tá acontecendo, né, com o batimento, tal, você não tá encontrando, tal. Ela falou assim, você não tem que se preocupar com o batimento do seu filho, você tem que preocupar com seu filho não vai sobreviver, ele não vai, ele vai morrer. Você acha que isso é coisa de se falar pra uma mãe que já tá sofrendo, passando por tudo? Falou desse jeito comigo, nossa, mas eu chorava, conversava com meus amigos da igreja e nada, pessoal. Aí, tudo bem, aí voltando no dia do parto. Aí quando chegou de manhã, conversamos com uma enfermeira, a enfermeira batendo papo comigo, fiquei a noite inteira deitada naquele lugar, sem televisão, sem nada. Aí a enfermeira conversando comigo, ela acabou falando pra mim que lá não tinha UTI neonatal, lá em Itapira. Aí eu falei pra ela assim, não, mas se não tem neonatal, não vai ter como ele ter um tempo de sobrevivência, né, de vida. Daí ela pegou e falou assim, então será melhor ser transferido pra sua cidade. Aí o médico fez uma carta, falou pra mim conversar com o médico, transferir, aí eu vim pra Mogi Guaçu. Aí chegou ali, eu já tava sentindo muita dor, e o médico falou que se eu demorasse mais, o bebê ia nascer dentro da ambulância. Aí chegou lá, senti muita dor mesmo do bebê. Muita dor mesmo, nem se compara, assim, com o parto do Johnny, assim. A dor foi muito maior do que a dor de parto que eu tive do Johnny. Aí, foi muito, assim, estranho. Aí, chegou lá, tive parto normal, tudo. O cordão umbilical era muito fino, muito fino. O médico falou assim que se eu não fizesse força pra conseguir liberar a placenta, ele ia ter que abrir eu pra fazer uma cesárea pra arrancar, porque senão podia estourar o cordão umbilical na hora dele puxar a placenta. Aí fiz força, tudo. Aí o bebezinho, enquanto isso, o bebezinho tava correndo lá, tudo, ele nasceu. Aí eu escutei o choro dele, tudo. Ele chorou bastante. Aí depois eles já pegaram, foram sair com ele, fizeram um monte de exame, já fizeram todo o procedimento que a Unicamp tinha pedido pra fazer. Aí eles terminaram de fazer isso daí, eles levaram o bebê, tudo assim, né? Aí eu falei assim, mas eu quero ver meu filho, o que é? Daí, que eles falaram, era um menino. Daí eu falei, é um menino? Daí eles pegaram, trouxeram ele pra mim um pouquinho, assim, tava embrulhadinho no pano, assim, daí ele tava todo roxo. Aí eu peguei e dei um beijinho nele, assim, na testa dele, assim, a testa tava quente ainda, sabe? Aí dei um beijinho nele, daí ele fez assim, e deu assim, parecia que tinha dado o último suspiro, sabe? Aí enquanto isso, eu fiquei lá pra tirar a placenta, tudo pro médico cuidar de mim. E ele pegou e liberou o bebê, e o Thiago foi acompanhando o bebê até lá, a moça deixou ele ir até lá no berçário, tudo. Aí chegou lá, colocaram ele na incubadora, tudo certinho. Entubaram ele, colocaram os aparelhos, tudo certinho. E nas contas que falaram pra mim na época, não tenho certeza, ele durou 1h20 ainda, ele viveu depois ainda. Só que daí, aí ele veio falecer tudo, aí eu já tinha ido pro quarto, eu falava, mas eu quero ver meu filho, eu quero ver ele, né? Aí passou umas notícias, aí passou algumas horinhas, eles vieram falar pra mim que o bebê tinha morrido, que ele realmente não tinha sobrevivido, aí eu, nossa, fiquei triste, o marido, chorando, tudo. Aí passado aqueles momentos, aí passado um tempinho aí que eles demoraram, eles vieram trazer, perguntaram se eu queria ver o bebê, eu falei que queria ver, aí eles me levaram. Aí ele tava dentro de uma banheirinha, só embrulhado num paninho assim, num cobertorzinho, embrulhadinho assim, daí eles se retiraram, ficaram as duas enfermeiras ou três conversando lá atrás, tava eu e minha mãe, aí eu e minha mãe fomos ver, acho que a Andreina, minha irmã também. Aí a gente viu assim, ele era bonito, sabe, o rosto dele perfeitinho. Só que a orelha dele, ele tinha uma orelha, a outra orelha dele era só o começo da orelha. Aí a gente olhou nas mãos assim, achou que ele não tinha os dedos, mas ele tava assim, né? Porque ele era tudo espremidinho lá dentro, então tava assim. Daí a gente conseguiu tirar assim, a gente foi ver, ele tinha os 4 dedos, mas não tinha o dedão.
Então das duas mãos ele não tinha dedão. Aí ele nasceu sem o ânus, nasceu com problema na coluna e nas vértebras da coluna, problema na caixa torácica, como eu falei pra vocês, e não tinha o ânus, tudo, mas se olhava assim, era tudo perfeitinho, não tinha nada, só tinha assim, e ele, como ele tava com a mãozinha assim, não dá pra perceber muito, a orelhinha dele, o paninho embrulhado, tudo assim. Aí foi aquela correria do meu marido naquele dia, depois no outro dia correndo atrás para registrar, procurar, para enterrar, porque ele, aqui como fala aqui no papel, ó, ele nasceu de perímetro torácico. Olha, a estatura dele é de 36 centímetros e ele tinha o perímetro torácico de 23 centímetros e o cefálico de 29 centímetros. Peso ao nascer, ele tinha 1,255 kg. Peso na altura hospitalar, óbito neonatal precoce, às 10h37, malformações. Então, às 10, olha, ele nasceu às 9h10, quando foi 10h37, ele morreu. Então, vou colocar, na hora que deu 10h10, fazia 1 hora. Então, 1h e 27 minutos. 1h e 27 minutos depois, ele morreu. Então, foi por aí mesmo que falaram pra mim. Aí aqui fala tudo que ele tinha de problema. Observações: malformações múltiplas, hipoplasia pulmonar, agenesia renal bilateral, imperfuração anal, ele não tinha o buraco do ânus, né? Ausência de oilux ou halux, uma coisa assim. Malformação pavilhão auricular, que tinha, né? Malformação do ouvido. Artéria umbilical única e pés em cadeira de balanço. Parecia uma cadeirinha, era tortinha, né? Os pés dele era tortinho. Aí, pessoal, aqui tem, olha, o pezinho dele, ó. Então aqui assim, ó. Olha o pezinho dele, que tamanho. Era muito pequenininho, bonitinho. Aí aqui, então assim, esse foi o cartãozinho dele, que é o cartão o exame do pezinho, esse daqui, ó. Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, eu mostrei pra vocês no caso o papelzinho, o cartãozinho do pezinho do bebezinho, pra quê? Pra que vocês vissem o tamanho que ele nasceu. Nasceu com 1,255 kg, né? Quer dizer, o peso dele. E a partir de 1 quilo já é obrigatório fazer enterro, né? Tem que enterrar. Então, aí meu marido correu atrás de tudo, aí a gente conseguiu, graças a Deus, com a avó do Thiago por parte de mãe, que por parte de mãe a gente conseguiu que ela emprestasse pra gente o jazigo lá, né, o local onde fica, né, da família dela, emprestou pra gente poder conseguir ter um lugarzinho pra ele, né. Aí, e de manhã, pessoal, é o seguinte, de manhã eles não iriam me liberar assim, né, já de manhã, logo de manhã. Mas daí eu falei assim, por favor, libera eu de manhã, senão eu não vou poder participar, né. Participar assim, não vou poder ir no enterro do meu bebê. Aí eles pegaram, liberaram eu. Aí eu consegui, alguém foi lá me buscar, que eu não me recordo quem que era. Aí eu fui até o local, lá no cemitério. Aí chegou lá, a funerária já tinha pegado o caixãozinho. Aí o Thiago, que carregou na mão o caixãozinho dele, era assim, desse tamanho, branco, né? Bem branquinho. E aí levou até o local onde ia ser enterrada, e tinha tipo uma árvore, sabe? Aí nessa árvore tinha tipo um lugar assim redondo embaixo, onde daí eles colocaram lá o caixãozinho, abriu pra todo mundo ver, sabe? E assim, ele tava num ar tão tranquilo, assim, sabe? Tão tranquilo, assim. Aí de repente, todo mundo falou assim pra mim assim: nossa, ele se parece muito com você. E eu já sabia, você já dava pra imaginar que ele era
bem assim, parecido comigo. Ele era bem mais parecido. O nariz bem fininho, sabe? O cabelinho assim, escurinho. E ele era a minha cara, mais parecido comigo do que com o Thiago. Bem delicadinho, sabe? Rostinho assim. E ele era muito bonitinho. Aí, pessoal, aí teve tudo. A minha sogra contou pra mim que o Thiago tinha chorado, tudo, né? Tinha ficado muito triste, né? Na hora até chorou. Mas eu nem vi que ele tinha chorado, porque ele não gosta de mostrar pra mim, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí eu não sei se o Thiago foi antes ou foi depois que ele levou o exame de sangue, né? Que o sangue foi tirado do cordão umbilical que ele levou pra Unicamp. E foi assim, pessoal. E daí aí a gente. Aí tem até um atestado de óbito, né? Aí esse foi, né, o atestado dele. E a certidão de nascimento com o nome de Kevin Nicolas Gomes. Até escrever errado aqui, escreveram o I menor. E a única lembrança que eu tenho dele é esse daqui, ó. É um raio-x. Até nem gosto de ficar pegando muito assim nele. Esse aqui, todo dedo, marca de dedo estraga, sabe? E aí, posso mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, assim, é a caixa torácica dele, em formato de pera, igual explica, né? Aqui assim. É maior aqui, vai afunilando, fica estreita lá em cima. E aqui a coluna cervical dele, aqui assim, é toda tortinha. E aqui em cima ela tá normal, né? E aqui ela já começa a abrir, tá vendo? Aqui abrindo. Ela vai abrindo até chegar lá embaixo. Ela abriu bem. Então, tadinho, acho que ele sentiu muita dor. E daí, aí ele tá até entubadinho aqui, ó. Tá igualzinho quando eu vi ele. Aí esse foi a única coisa que eu tive dele. Aí eu não sei se vai dar pra ver muito bem. Vou tentar levantar pra vocês verem. Ó, através da claridade da luz. Assim. Então é assim, pessoal. Esse foi a única coisa que eu tenho dele, assim. Aí até aqui do lado já tá tudo branco de tanto segurar. Sabe, de mostrar. Né, pra todo mundo que eu já mostrei. Então, pessoal, e daí foi isso. Então, a associação de Vater que aconteceu com ele. E até tem uma foto aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, né? Uma foto de um site que eu pesquisei da Wikipédia. Lá mostra quais são os tipos de malformações que é considerada associação de Vater. E daí espero que possa ajudar aí algumas mães que futuramente, né, possam estar vendo o vídeo, né? Que nem eu pesquisei bastante mesmo, não achei nada. E que possa, né, tá sendo de alguma ajuda, né? E o que eu digo pra vocês é assim, sempre tenham força, nunca desistam daquilo que vocês têm planejado na vida suas, que, né, até depois que ele veio a falecer, minha mãe pegou e falou pra mim assim, olha, Cris, Deus falou pra você, né, falou pra mim, né, o que eu posso dizer é o seguinte, é que Deus mandou falar pra você que em todo momento ele sempre esteve junto com você, que pra você nunca desistir dele. Então, pessoal, e daí aconteceu isso, sabe? E eu nunca desisti de Deus, né? Aquilo foi um conforto pra mim. E depois de tudo que aconteceu, né? Assim, eu com o Thiago superamos, graças a Deus, né? Lembra dele com carinho, que ele tá num lugar melhor do que nós.
Mas, assim, aí aquele coisa ficou, sabe, assim, na mente, né? Aí o médico falou, se vocês quiserem daqui 6 meses tentar de novo, vocês podem tentar de novo, ter um outro, né, bebezinho. Partir pra outra, ele falou, né, o médico que atendeu eu no dia do nascimento do Johnny. Eu falei, a gente vai tentar sim, né? Daí perguntou pra ele quanto tempo, falou, daqui uns 6 meses mais ou menos. Aí a gente tentou. Depois de 6 meses, tentamos novamente, tomamos bastante ácido fólico, mas um remédio lá que a Unicamp, lá, os médicos da Unicamp pediu pra gente tomar. Aí, pessoal, aí a gente tomou, tava tomando tudo certinho, 3 meses antes de engravidar, tomando, eu e o Thiago, e a gente tomando certinho. E daí eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, um mais forte, um mais claro, assim, mais fortinho também. Aí eu fiz a Santa Casa no dia 8/9/2009. Aí deu positivo. E deu de sensibilidade 25 mUI. Assim, de sensibilidade, sabe? E daí nessa gravidez, pessoal, antes de eu fazer o positivo, de eu fazer o teste, eu já tinha feito um ultrassom, né, do ovário, né? Pra saber do ovário, pra saber se estava tudo bem, se não tinha acontecido nada, né? Aí eu fiz esse exame aqui, ó, de ultrassom. Aí aqui mesmo fala, ó, que ovários tópicos de dimensões preservadas e apresentando aspecto multifolicular. Quer dizer que ele estava tendo, né, folículos, apresentando folículos. Estava tendo a ovulação normalmente. Aí, pessoal, passei com a doutora, mesma doutora que era do SUS, passei com ela, doutora Ariadne. Aí no dia 22/9/2009 foi a minha consulta. Aí vocês podem verem aqui que a altura uterina não tinha e nem o movimento fetal, porque ainda era, né, novinho, né? Aí, pessoal, pra mim, eu imaginava, calculando, que eu estava de 2 meses e meio. Até cheguei no médico e falei, tô de 2 meses e meio, né, doutor? Aí, pessoal, quando foi? Aqui. Quando foi? Naquele dia mesmo, num domingo, deixa eu procurar aqui os papéis, porque a mão de papel eu fico meio perdida. Aí, quando foi no domingo, eu tava trabalhando na feira, que eu trabalhava na feira de vender pastel e fazer pastel, né? Eu fazia pastel, assim, ficava de pé fazendo pastel. E às vezes eu atendia quando eu ia na outra barraca. Mas nada de muito esforço, eu não fazia esforço. Só andava, atendia, limpava as mesas, essas coisas. Aí, pessoal, nesse dia eu tinha, sabe, mostrado mesmo que era a boa funcionária. Mas não tinha camelado assim, não. Eu tinha feito o meu trabalho normal, que eu sempre fazia. Aí eu peguei, fui no banheiro e senti um borrão, sabe? Assim na minha calcinha, tudo olhei. Aí eu fiquei meio muito assustada, assim, sabe? Daí eu olhei pra uma família lá longe, assim, o casal e uma menininha, assim, brincando. Daí eu falei assim, será que eu acho que eu nunca vou conseguir ter a minha família? Pensei assim comigo. Aí depois, quando chegou de tarde em casa, depois que eu cheguei do trabalho, foi de tarde, eu cheguei, aí desceu um pouco de sangue, né? Tava um pouquinho de sangue, bem pouquinho. Aí eu peguei e falei assim, nossa, agora vou ter que ir no médico. Mas eu falei pro meu pai e pra minha mãe, não, vocês estão aqui, eu quero que vocês vão comigo na igreja, eu não quero ir no médico agora, depois eu vou. Depois do culto, se eu ver que não tá legal, eu vou. Aí eu peguei e fui no culto tudo, o pastor falou comigo, lá saiu de lá de frente do púlpito pra falar comigo, sabe? Eu nem tinha comentado nada com ele. E ele pegou, veio e falou comigo, falou assim que Deus tinha uma coisa, um propósito muito grande na minha vida, uma coisa muito espetacular, assim, uma coisa muito boa que iria acontecer comigo, tal. Aí eu, nossa, né, fiquei meio assim, né, e fui, embora pra casa depois, recebi aquela palavra, aceitei e fui embora pra casa.
Aí eu peguei e falei assim, não, agora nós vai no médico. Aí peguei, fui com meu marido pro médico. Chegou lá, o médico fez o teste, né? Tal, falou que aquele pouquinho de sangue não ia ter problema nenhum, que por enquanto tava tudo bem, que aquilo era meio que normal. Aí ele falou assim que se caso viesse um sangue mais assim, fizesse uma bola assim, ou na calcinha ou no moço que eu colocasse, era pra mim observar. Aí quando foi no outro dia de tarde ou de manhã, não me recordo, acabou que veio aquele burrão assim, saiu, sabe? Eu senti que desceu um pouquinho de sangue na hora que eu fui no banheiro. Aí peguei, olhei assim na calcinha e fui, né? Pra mostrar a calcinha, pra mostrar. E levei outra, né? Pra mostrar pra ele como é que tá. Daí ele pegou e passei com ele de novo com o médico. O médico falou assim, olha, eu vou fazer o toque com você. E fez o toque e falou pra mim que eu tava menstruando, né? Menstruando aí, que eu tava sangrando. Aí que não era meio considerável arriscado, que talvez poderia acontecer um aborto. Aí eu fiquei, nossa, fiquei muito nervosa, muito assim triste. Aí ele ia fazer um ultrassom, mas naquele dia o médico do ultrassom não estava. Calhou de que era feriado naquele dia, o médico não podia fazer ultrassom naquele dia. Aí eu tive que esperar até o outro dia, aí eles deixaram internada e eu tive que ficar esperando até o outro dia. Aí no outro dia, eles fizeram ultrassom. Aí foi esse ultrassom aqui que foi feito, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar direitinho. Aí aqui, tá vendo? Vou mostrar aqui. Aqui, ó, essa manchinha aqui branca é o bebezinho. Ou é o coraçãozinho. Aí ele falou assim que foi feito tudo, o ultrassom. Aí aqui fala, gravidez tópica, embrião único, sem sinais de vitalidade presentes, vesícula vitelínica não delineada, batimentos cardíacos embrionários ausentes, 16 centímetros, colo uterino longo e fechado, ID, gestação interrompida de aproximadamente 6 semanas. Então, 6 semanas são o quê? 1 mês e meio? E eu achando que tava 2 meses e meio, mas tava de 1 mês e meio. Aí, pessoal, acabou que... Daí, isso foi no dia 13/10 que ele fez o ultrassom. E eu fui lá antes, né? Fui aqui, que não tá especificamente o dia, que dia que era. Mas já faz tempo, né? Aí eu peguei e... acabei, nossa, chorei bastante. Eu falei, mas o que o senhor tá querendo dizer, tal, porque a gente não entende muito, às vezes a gente não quer entender, né? Daí eu falei, o que o senhor tá querendo dizer, doutor, com essas palavras, que eles falam umas palavras estranhas. Daí eu peguei, ele falou assim, tô querendo dizer que o seu filho não tem mais batimento, o feto não tem um batimento cardíaco, não tá tendo batimento cardíaco, nada, então não tem como a gente saber. Quer dizer, se não tá tendo batimento cardíaco, quer dizer que ele morreu. Eu falei, você morreu, doutor? Daí, nossa, aí nós choramos bastante, sabe? Eu com o Thiago. Aí a gente pegou e eu fiquei lá, tudo. Aí eu tive que fazer curetagem, né? Que pra mim eu chorei bastante, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, né? Pensei assim, eu vou ter que fazer curetagem, né? Que eles iam pagar eu, né? Pra eu poder fazer curetagem. Fiquei com medo de que ia ser muito ruim. Aí depois da curetagem, o médico que fez a curetagem foi muito mal educado comigo, sem educação. Eu pra ele, aí, doutor, como é que tava, né? O bebê, o não sei o que. É o que a gente trata como bebê, né? Mas no caso, o embrião, né? Como é que tava, tudo. Aí ele falou assim, não tem como é que tava, não existia nada. Aquilo lá é só pedaços de coisas que tava lá dentro. Falou desse jeito pra mim, nossa, eu fiquei tão triste. Então, ficou um pedaço de coisa, era um ser que tava ali, né? O embrião já é vida, né? Aí falou tudo isso, sabe? Nossa, eu fiquei tão triste, tão magoada mesmo. Mas aí, né? Tudo passa na vida da gente. Aí, passado um tempo, eu comecei o Thiago se esforçou para entrar na firma, entrou na Mali, para trabalhar na Mali. E conseguiu passar até o Unimed. Aí nós passamos com o Dr. Romanella em Mojimirim, que até indico para as pessoas aqui que vêm, um ótimo médico, que já teve muitas mães que não conseguiam ter filhos e com ele
através da medicina dele, ele conseguiu, né, que ele é um especialista, né. Aí ele mandou pra mim ir num geneticista em Campinas, eu passei com o geneticista, nossa, mas ele perguntou tudo da minha vida, dos meus parentes, de tudo. Se tinha algum parente doente, se não tinha, tal. Aí a gente fez um certo exame lá, né, que tinha feito, e deu que eu tinha um pequeno problema na parte genética minha. Pequeno problema, mas que aquilo não iria impedir eu de poder ter filhos, sabe? Aí eu falei assim, então, legal, né? Você não vai pedir. Ele falou assim, você ainda pode confiar em mim que você ainda vai ter um filho e você ainda vai chamar, eu vou ver você do outro lado da rua passeando com ele e eu vou gritar assim, aê, tá vendo? Eu falei que você ia ter. E se você não avisar aí eu vou fazer você passar vergonha na rua. Ele falava assim. Aí eu peguei, passei com ele falou tudo sobre isso daí, passou um monte de remédio, vitamina C, vitamina E, complexo B, ácido fólico, sabe? Aí a gente comprou tudo, né? E primeiro passou com o Dr. Romanello. O Dr. Romanello já pediu pra mim parar com o anticoncepcional. Eu parei com o anticoncepcional. Aí parei definitivo mesmo. Aí quando foi... Ele falou pra mim assim, você vai usar calcinha só 100% algodão, por causa da candidíase que mata os espermatozoides, né? Bons. E os ruins também. E daí ele falou assim que era depois de 3 meses antes de eu querer engravidar, era pra mim começar a tomar os remédios. Aí 3 meses antes de eu engravidar, eu comecei a tomar o remédio, eu e o meu esposo. Aí depois que eu descobri, né, que eu tava grávida, tal. Só que a gente demorou, em fevereiro eu achei que ia engravidar e nada. Aí depois quando foi em março, nada. Aí no começo de março, assim, quer dizer, depois que eu já tinha tentado em março, feito o teste e não tinha dado nada, eu peguei e falei até com que é a atual pastora minha agora, ela era minha amiga na época, assim, quer dizer, nós sempre fomos amiga, mas ela era só assim, membro da igreja, não era pastora ainda. Na época eu falei pra ela assim, sabe, Miss Lene? Então, aí conversei com a pastora Miss Lene, que é minha atual pastora, que na época não era pastora, eu conversei com ela, falei pra ela assim, então, Miss Lene, eu não sei mais, eu tô muito triste, querendo desistir, então eu acho que eu vou pegar e vou... o Thiago vai querer tentar partir pra adoção, pra adotar tudo. Ela falou assim, mas vamos ver, né? Espere em Deus, Deus vai trazer o que é certo pra vocês, se for pra adotar ou se for pra vocês ter um bebezinho seus mesmo. Aí quando passou umas 2 semanas, tava meio estranho, fiz o teste novamente, 1 ou 2 semanas, 1 mês, não sei. Fiz o teste novamente, aí deu que eu tava grávida, né? Daí, nossa, foi uma felicidade, aí deu tudo certo, aí eu parei, o Thiago parou de tomar os remédios, eu continuei, aí comecei a tomar vitaminas, passei com o Dr. Cassiano, porque ele era o único médico que aqui na minha cidade tinha aparelho de ultrassom, né? Nele para poder verificar, porque eu não ia mais, nunca mais passar com alguém que não tivesse aparelho de ultrassom para poder ver o bebezinho e sempre acompanhar, né, o crescimento e ver se está acontecendo algo de errado ou não. Aí eu passei com ele, tudo certo, nossa, e foi indo, deu tudo certo, sabe? Do Johnny eu tive bastante ânsia normal também, aí depois as cuspideiras da primeira gravidez eu não tive mais, que eu me segurei, não teve mais, as queimação também não teve. E daí foi tudo, sabe, tudo perfeito, assim. E foi desenvolvendo, até eu chegar ao 4º mês eu ainda tava preocupada. Depois até chegar no 6º mês, na hora que chegou no 6º mês eu descansei. Porque eu sei que depois do 6º mês uma criança consegue sobreviver sozinha, né? Sem estar na barriguinha da mamãe. Aí eu fiquei cegada, só curti, fiz chá de bebê, curti tudo. Aí o Johnny nasceu saudável, 3 kg 150 gramas, por 42 centímetros. E nunca fez cirurgia, nunca teve alguma doença séria, nada. Sempre foi uma criança saudável, né? Tirando as probleminhas que sempre crianças têm, né? Mas tudo perfeito e graças a Deus saudável. E tá um meninão aí, hoje de 5 anos já.
Já se passou 5 anos, pessoal. Pra vocês verem. É isso que eu falo pra vocês. Quando vocês forem passar com qualquer médico que for, se estiver grávida no começo e começar a sangrar assim na gravidez, você já vai pro médico e não sai lá e fala pra ele, não adianta você mandar embora pra casa. Se for particular, né? Agora se for do SUS, não tem o que a gente fazer. Ou você paga pra fazer um ultrassom, ou você não, né? Ou acaba sofrendo, né? Aí, tipo, se for particular, você pega e fala assim, sai daqui quando você não fazer um ultrassom em mim, eu quero fazer me dá um pedido de ultrassom, eu quero fazer um ultrassom. Aí, pra poder saber se tá tudo bem com o bebezinho e ir em frente, porque às vezes é só ali no começo mesmo. E no começo da gravidez também pode ocorrer de sangrar, que é o encontro quando o espermatozoide e o folículo se encontram e formam o óvulo, quando ele vai entrar nas paredes do útero, que ele vai, né, virar um embrião, né, que vai haver mesmo o momento tudo do embrião se tornar, né, dentro da barriga da mamãe, aí sim, do útero, né, aí sim pode ocorrer um pouco de sangramento, mas fora isso, correr pro médico mesmo e ver, e nunca deixa ninguém dizer pra você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, porque quando a gente bota Deus na frente, tudo pode acontecer. Deus é maravilhoso e nunca dá pela metade, ele dá por completo. E hoje eu tenho o meu príncipe, o meu milagre, e espero que tenha ajudado vocês nesse vídeo, que vocês possam ter tirado algum proveito, né? E desculpa o vídeo ser tão grande, mas é que a história é grande, né? É comprida mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado aí, dê bastante joinha aí no meu canal, viu? Compartilhe com as pessoas que vocês acham que vai ajudar. E que vocês possam estar acompanhando aí os próximos vídeos que eu vou estar mostrando pra vocês, da nossa tentativa de ter um bebezinho, né? E os tentantes de encaminhamento e tudo certo até o bebezinho nascer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí algumas partes se vocês acharam um pouco forte ou não, mas eu acho que dá pra, assim, se eu tivesse na época minha alguém que pudesse ter mostrado pra mim assim, eu teria ficado bem mais calma, porque eu procurava em tudo quanto é lugar uma maneira, mas eu esqueci que Deus tinha falado pra mim que ia dar, que se não fosse pra vir, que eu ia ter um parto bom e normal. E foi um parto, sim, pelo menos pra mim, não aconteceu nada de mal comigo, né? Mas eu agradeço a cada um de vocês aí que ficam na torcida. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!